Bom, hoje nós vamos então dar continuidade à nossa série que se chama Deus Não É Assim, né? Não sei se vocês já viram esse filme, né? Pelo menos o pessoal da minha idade eu acho que viu, mais novo eu já não sei. Não sei se tem no Netflix isso aí. Eu vi no VHS isso aí. Qual é a ideia aqui? É que todos nós temos algum tipo de ideia a respeito de Deus. Mas muito provavelmente, Deus não é como nós imaginamos. Deus é muito maior, muito melhor e perfeito. Muito além da nossa compreensão e da nossa capacidade. Então, o meu intuito aqui é desafiar a nossa visão a respeito de Deus, olhando para a palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. A Bíblia não é um livro de bons conselhos sobre ética, moral, apesar, né, mesmo tendo conselhos morais e éticos. Mas a Bíblia é a história, é o teodrama, é a peça de teatro em que Deus se apresenta para os seres humanos. E nós, se queremos conhecer verdadeiramente Deus, a melhor forma de conhecer a Deus é ouvindo o que Deus diz a respeito de si mesmo. Essa é a minha proposta aqui nessa noite. Então eu quero convidar os irmãos, os amigos, parentes, familiares, a nós nos colocarmos em pé para fazermos a leitura do texto que nós vamos ler hoje e vamos ensinar hoje. Eu vou ler 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 21. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós cremos na tua palavra e a recebemos como palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, a entender os teus propósitos. Nos ajude, Senhor, a entender a grandeza, a profundidade desse amor, para que nós possamos responder a esse amor de maneira adequada, Deus, e assim revelar o teu amor nesse mundo.
Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, por favor. Bom, os irmãos aqui da igreja já me conhecem, eu vou fazer aqui só um parênteses rapidinho, para vocês não se assustarem. Geralmente eu uso algumas imagens da cultura para fazer um contraste com aquilo que a Bíblia diz. A gente está falando aqui sobre amor, sobre Deus ser amor. E a Bíblia afirma isso categoricamente: Deus é amor. Deus é amor. Existe um cantor, né, famoso aqui no Brasil, eu não sei se é do tempo de vocês também, eu já perguntei para alguns jovens aqui, os jovens, sei lá, eu acho que eu estou ficando muito velha, porque eu falei sobre o cantor crioulo, o rapper crioulo, e não sabiam, tá? Então o rapper crioulo ficou muito famoso com uma música chamada Não Existe Amor em SP. Não existe amor em SP. O mundo procura por amor. Todos nós estamos em busca de amar e ser amados. Isso é inerente ao ser humano. Todos nós buscamos isso. E eu queria ler só um pedacinho da letra para mostrar para vocês como os artistas, eles são uma espécie de profetas. Porque eles falam a respeito das coisas que eles veem e muitas vezes eles corroboram inclusive com aquilo que a Bíblia diz. Então olha o que diz a letra. Não existe amor em SP. Ou se você quiser trocar aqui, não existe amor aqui na CB. Dá para fazer esse trocadilho. Um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá para descrever. Numa linda frase de um postal tão doce: cuidado com o doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas, num lindo arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva a minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Essa é a percepção de um artista a respeito da realidade, daquilo que ele vê, daquilo que ele sente, daquilo que ele vive na sua realidade. E então, colocando essas duas imagens, nós acreditamos que Deus, Ele é o Criador, de que Deus criou todas as coisas, e nós lemos aqui que Deus é amor. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos, né, tanta destruição, tanta desgraça, tanta tristeza, tanto abuso. E tem uma outra banda famosa, que também é do meu tempo, Black Eyed Peas. A primeira música que eles lançaram, eu acho, aqui no Brasil era Where is the Love? Né? Onde está o amor? O mundo se pergunta. O amor está no mesmo lugar, na sua origem. O amor está em Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Ainda numa outra passagem bíblica, concorda com o que os artistas estão dizendo. Né? Black Eyed Peas perguntou: onde está o amor? O crioulo diz: não existe amor em SP. Olha o que diz Mateus, o evangelista. Podia ser rapper também, mas é evangelista. Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 24, versículo 6 a 12, diz assim: é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação. Não é o que está acontecendo? Israel, Palestina, né? Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, toda aquela treta. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e eles vão trair uns aos outros, e eles odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriará. Aquilo que os artistas constataram nas ruas de São Paulo, na realidade por aí, concorda com aquilo que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos tempos. Então nós podemos fazer para a Bíblia a mesma pergunta que o Black Eyed Peas fez: onde está o amor? A situação caótica e sem amor do mundo, identificada e relatada por esses artistas, mostra o quão distante o mundo está de Deus. As pessoas vivem suas vidas como se Deus não existisse. Elas buscam o amor em coisas, em outras fontes que não a fonte do amor, que é Deus. Mal sabem elas que o que no fundo elas buscam no prazer, no sexo, nas drogas, no dinheiro, no sucesso profissional, em ganhar o seu primeiro milhão, em comprar um Camaro amarelo, em relacionamentos, só pode ser suprido pela fonte última do amor, que é Deus. Todos estão em busca de amor, e só Deus é a fonte verdadeira do amor. E eu quero olhar isso com vocês hoje. Quem é aqui que já foi de igreja católica, ou de luterana, já foi, muito provavelmente tem contato com esse credo da igreja cristã, que é o resumo da fé daqueles que acreditam em Deus, no Deus da Bíblia. E a primeira frase é: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a primeira frase. E eu queria chamar a atenção de vocês como isso expressa a natureza de Deus. A gente está falando aqui que Deus é amor. Por que Deus é amor? Como eu sei que Deus é amor? Porque Deus é, como eu falei na outra pregação, Deus é Pai. A primeira frase é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha como essa ordem é importante. Nesse caso aqui, a ordem dos tratores alteraria todo o viaduto. Creio em Deus Pai. Antes do universo existir, Deus já era Pai. Deus já era Pai de Jesus Cristo. Deus já convivia com o Espírito Santo antes da fundação do mundo, antes da criação do universo. Por isso que Pai vem na frente. Vem antes de ser todo-poderoso, vem antes de ser criador. Deus é Pai antes de ser essas outras coisas. Deus é Pai. E Ele amava o Filho eternamente, desde a eternidade. Então Deus já era amor antes da fundação do mundo. Ele já era amor antes de ser criador. Aliás, a criação é um transbordar do amor de Deus. Deus criou as coisas para amar as coisas, não porque Ele precisasse de amor. Deus é perfeito, Deus não tem carência. Deus é amor, Deus é plenamente amor, e Ele criou todas as coisas para derramar ainda mais do seu amor em suas criaturas, em sua criação. Deus criou o universo e os seres humanos não para que Ele seja amado, mas para que Ele tenha um objeto para amar, um alvo para apontar o seu amor. Quando Deus cria o homem, Ele não cria apenas mais uma criatura. Quando Deus cria o ser humano, Ele não cria mais um mamífero. Deus cria alguém à sua imagem e semelhança. Você já ouviu isso? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus compartilhou apenas com o ser humano as suas
particularidades, os seus atributos. Então, Deus criou o homem para amar e ser amado. Deus criou o homem para amar e ser amado por Deus, primeiramente, e depois para amar e ser amado pelo seu semelhante. Foi para isso que Deus criou o homem. Deus compartilhou então do seu amor com você e comigo. Se você hoje pode pegar na mãozinha da cremosa e dizer eu te amo, é porque Deus é amor. E Ele compartilhou um pouco desse amor com você. Essa capacidade de amar e de ser amado. Até pegou na mãozinha agora, né? A história de Deus, a história da redenção. Todo mundo olhou para o Zé, né? Ele sabia que ele ia fazer alguma coisa, né? Tá. A gente já sabia também, todo mundo olhou para ele. A história da redenção é uma história de amor. De Deus para com a sua criação. Deus cria então um mundo perfeito. Cena, né? A lá Lagoa Azul, mais um filme velho que os jovens não sabem qual é que é. Passava na sessão da tarde. Mas Deus cria então o universo Lagoa Azul e coloca o homem e a mulher lá, perfeitos. E coloca apenas um mandamento. Tinha várias coisas que podia fazer, até aquelas coisas. Deveria. Mas tinha uma coisa que não podia fazer. Essa era a prova de amor que Deus deu para o homem. Se você me ama verdadeiramente, você entende o que é o meu amor para contigo, que eu dei tudo isso para você desfrutar, só não coma daquela árvore. E o que aconteceu foi uma grande tragédia. Na atitude, daí tem toda a história da maçã, né? Que a gente nem sabe se é maçã, se não é, se é morango, se é pera, se é uva, se é salada mista. A gente não sabe. Qual era a fruta? Mas não era sobre a fruta, era sobre amor. Era sobre a obediência da criatura para com o seu Criador. E nessa atitude do homem tomar o fruto, ele desprezou o amor criador de Deus. Ele desprezou o Criador. Ele diz, com aquela atitude, eu posso me satisfazer em mim mesmo. Eu posso ser o meu próprio Deus. Eu não preciso de Deus, a fonte do amor, para ser satisfeito. E isso quebrou o relacionamento de Deus com o homem. Quebrou o relacionamento de Deus com o homem. Então, desde a queda do homem, o homem rejeita a oferta de amor de Deus e o relacionamento com Ele. O homem segue o seu coração e busca identidade e amor em outras fontes que não são Deus. Muitas pessoas acham que religião é sobre o homem buscar a Deus. Mas a verdade é, e é o que a Bíblia afirma, é que o homem está pouco se lixando para Deus. Para quem Deus é. O homem virou as costas para Deus. O homem não se importa com Deus, a não ser que Deus possa dar exatamente aquilo que Ele quer. Mas a mensagem do Evangelho é justamente o contrário. É o Deus transcendente se fazendo imanente para resgatar o homem de si mesmo, por meio de Cristo, e o reconectar a Deus. Tinha uma camiseta que vendia na Renner, que era Reconnect, que era assim os dedinhos assim, sabe? Que era reconectar o homem com Deus. Muitas pessoas compraram essa camiseta, nem sabiam de onde é que era isso. Mas é exatamente isso. Que aquela camiseta dizia. O Karl Barth, um teólogo alemão, diz que o amor de Deus é o fio condutor que atravessa toda a história da salvação, revelando-se plenamente na pessoa de Cristo. Quem já foi aqui em uma igreja, talvez na primeira vez que você foi na igreja você ouviu esse versículo, se você foi mais de um mês na igreja, já foi o suficiente para você ouvir esse versículo que é João 3,16.
Os teólogos chamam esse versículo de o microevangelho. É o resumo do evangelho em um versículo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo da Bíblia. Você pode dizer, eu sei quase toda a Bíblia, se você souber e entender esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós lemos aqui hoje a carta de 1 João. 1 João foi escrito pelo mesmo apóstolo, o apóstolo João, o evangelista, que é considerado o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Por quê? Imagine assim, Deus, ele é grande demais para caber na cabeça de um ser humano. E a Bíblia tem 4 evangelhos diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pensa em Deus como uma grande montanha. E cada evangelista subiu uma face dessa montanha. Mostrou Deus por uma perspectiva. E João, o apóstolo do amor, definiu Deus em uma palavra, para que a gente possa entender. Deus é amor. Deus é amor. Beleza, eu já entendi, Deus é amor. Todo mundo entendeu que Deus é amor. Fácil, né? O apóstolo escreveu então tanto a carta de 1 João quanto o evangelho de João. E esses 2 documentos se tornaram livros da Bíblia, para que nós possamos conhecer em parte quem Deus é. Eu sei que muitas pessoas dizem, e você já ouviu isso, não é uma novidade, estou chovendo no molhado aqui, estou usando palavras bonitas para dizer o que todo mundo já sabe: Deus é amor. Mas Deus não é, Deus apenas não ama de vez em quando, Ele é amor. Isso tem diferença. O amor é um atributo de Deus, é parte da sua essência. Deus não consegue não amar, Ele é amor. Ele não consegue não amar. Mas esse não é o único atributo de Deus. Se a gente diz que Deus é amor, a gente pode reduzir Deus a uma caixinha que a gente consegue entender, mas Deus não é só amor. O amor é apenas uma das essências de Deus, dos atributos de Deus. Mas Deus é justiça, Deus é paz, Deus é santidade, Deus é várias coisas. E todos esses atributos de Deus vão ser explorados nessa série de mensagens. Então hoje a gente vai falar sobre Deus ser amor. Mas o nosso foco hoje é que Deus é amor. Mas eu queria fazer aqui provocar vocês, tá? Para que a gente gosta de pensar aqui. Eu não vim da minha casa só para dizer que Deus é amor, eu podia fechar a Bíblia aqui e a gente ir para casa. Tem mais. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, só para não deixar, né, o Luquinhas de fora, o C.S. Lewis conhece? Não conhece o Crioulo, não conhece o Black Eyed Peas, mas o C.S. Lewis conhece. Deus é amor. O C.S. Lewis então disse que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Como assim? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Dizer que Deus é amor, apenas amor, é reduzir o nosso Deus. Deus é amor é muito mais do que isso. Com essa afirmação de que Deus é amor, tem sido dito muita coisa que Deus não diz, e tem sido aprovado muita coisa que Deus não aprova. O amor não é fingido. O amor e a verdade são 2 coisas indissociáveis. Não existe amor sem verdade. Não existe. É possível amar alguém que só mente, que não é verdadeiro, que não é recíproco? Não. A Bíblia não apenas diz que Deus é amor, mas mostra de maneira prática como esse amor se revela e se manifesta a nós. Então Deus não é só um conceito. A gente está falando de conceitos aqui. Deus é amor, um conceito.
Quando eu falo que Deus é amor, cada um aqui pensa uma coisa, exatamente como eu falei que a gente faz na série. Deus é amor. Ela está pensando uma coisa, ela está pensando outra, cada um aqui está pensando uma coisa a respeito de amor. Mas como a Bíblia descreve esse amor de Deus de maneira prática? O versículo 9 da passagem que nós lemos diz assim: nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui Deus está definindo o que é amor. Talvez quando eu falei que Deus é amor, você pode ter pensado naquele sentimento, né? Borboletas na barriga, nananã. Mas aqui é um amor diferente, um amor prático, um amor de atitude. O amor de Deus, como nós cantamos aqui, ele é um amor prático que vai atrás do amor. É um amor de atitude. Aliás, amor verdadeiro é amor de atitude, porque palavras vazias, o mundo está cheio. Deus ama incondicionalmente. Deus não nos ama. Olha bem. Deus ama incondicionalmente. Quando a gente pergunta para casal de namorados, estou vendo os pombinhos ali, eles estão quase grudados ali. Quando a gente pergunta para ele ou para ela por que ele ama ele ou ela, ele vai dizer: porque é o cabelo patinado dele que eu adoro. Tem um mérito envolvido, tem alguma coisa que desperta esse afeto. Com Deus não é assim. Deus é amor. Ele ama apesar dos deméritos. Deus não nos ama por causa dos nossos méritos, até porque o ser humano tem pouquíssimos. Deus nos ama apesar dos nossos deméritos. Esse é o amor de Deus. Tomás de Aquino, grande teólogo, diz assim: o amor de Deus é a causa de todo o bem que recebemos, e a sua misericórdia é a razão pela qual não recebemos o mal que merecemos. Esse é o amor de Deus. Não é só receber o bem, mas é também não receber o mal que nós merecemos. Deus nos ama apesar de nós. Apesar de termos virado as costas para Deus, e isso inclui todos nós aqui. Por mais cheiroso, bonito, inteligente que você seja, a sua condição natural é a de alguém que está pouco interessado em Deus, até alguma coisa acontecer. E o amor verdadeiro é assim. Nunca é por merecimento, é sempre apesar de. Você não é o ponto fraco de Deus. É que o amor é o ponto forte de Deus. O amor é a natureza de Deus. Deus não tem carências. Deus ama porque Ele é amor. É a sua essência. Martim Lutero diz assim: Deus nos ama. Deus não nos ama porque nós somos valiosos. Nós somos valiosos porque Deus nos ama. Deus não nos ama porque nós somos a joinha de Deus, o alecrim dourado. Mas nós temos algum valor porque Deus nos amou primeiro. Essa é a tônica do Evangelho. Não é sobre os nossos méritos e merecimentos. É sobre quem Deus é. E nós podemos conhecê-lo através de Jesus. Então, se nós ouvimos essa mensagem de que Deus deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, propiciação é uma oferta em resgate de. Nós estávamos condenados, mas alguém morreu em nosso lugar. E foi Deus quem providenciou essa troca.
o Pai trocou o seu Filho unigênito, perfeito, por pecadores como nós. Então, se nós experimentamos o amor de Deus em Cristo, a evidência de que nós entendemos o amor de Deus é que nós amamos uns aos outros. Se o Deus que nós, cristãos, anunciamos e dizemos crer é amor, como anunciar a Deus sem amar? O amor é a evidência da verdadeira conversão. Não é tomar banho, não é parar de usar droga, não é parar de beber, não é parar de ir nas festas, e é claro que isso acontece, mas não é sobre isso. É sobre entender o amor de Deus e passar então a amar a Deus e amar as pessoas. Isso é verdadeira conversão. E aí sim, motivado por esse amor a Deus, motivado por esse amor às pessoas, nós temos motivação para fazer ou deixar de fazer todas as coisas. A maturidade cristã, o conhecimento de Deus, ele não é baseado em quanto eu conheço da Bíblia. Envolve também conhecimento de Deus a partir da Bíblia. E sim, o quanto você experimenta e reparte o amor de Deus. Eu experimento o amor de Deus através do Evangelho. Todos os dias eu lembro que Deus me amou e deu seu Filho, mesmo eu não merecendo. E isso muda completamente a minha ótica do mundo. Eu não consigo mais viver da mesma maneira, porque o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange. Se Deus me amou de tal maneira, eu não posso viver buscando amor em outras coisas que não são Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que também virou a música do Renato Russo, mas deixa abaixo. 1 Coríntios 13. Castelo, né? Castelo Forte? Não, como é que é o nome? Como é que é o nome daquela lá? Não, Castelo Forte a gente canta aqui. Como é que é o nome? Monte Castelo. Viu como eles sabem? Ah, desculpa, eu confundi. Eu achei que o Renato Russo tinha composto o Castelo Forte. Foi mal. O apóstolo Paulo diz exatamente assim em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento de teologia ou de seja lá o que, e tenha uma fé. Você conhece alguém que tem uma fé que é capaz de transportar os montes? Não teve ninguém, é uma hipérbole isso. Se eu tivesse a fé capaz de transportar os montes, sem amor não vale de nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo. Então é possível dar aos pobres tudo que possui sem amor ainda. E entregar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu fico doido com esse texto. Porque como é que alguém pode ser tão espiritual a ponto de falar a língua dos homens e dos anjos? Como é que alguém pode ser tão espiritual a ponto de profetizar? E saber de todos os mistérios da teologia, da Bíblia e do grego e do hebraico? E ser tão doador e tão dadivoso a ponto de dar todos os seus bens e mesmo assim não amar? A nossa oração como cristãos é que nós cresçamos no conhecimento de Deus. E na medida em que nós crescemos no conhecimento de Deus e que nós experimentamos o amor de Deus, nós somos capacitados a amar o nosso próximo. Nós temos várias pessoas que estão nos visitando aqui hoje. A gente fica muito feliz de vocês virem aqui. A gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade de pregar assim, olhando olho no olho para vocês.
E a gente queria dizer que vocês são amados por Deus e são amados por nós também. A gente fica feliz quando vocês vêm aqui no nosso meio para experimentar o amor de Deus em alguma medida. Nosso desejo é que nessa noite vocês se sintam amados por Deus e por nós. Meu terceiro ponto dessa mensagem é: se não podemos viver como se o amor não fosse importante na nossa espiritualidade pessoal e nem na nossa comunidade de fé, nós não podemos viver dessa maneira. Olha o que Jesus diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não é qualquer amor fajuto. Ah, mas eu amo o meu próximo. Como Cristo amou a igreja? Como Cristo amou o próximo? Difícil. Para cima de mim? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com tudo isso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus podia ter dito qualquer coisa. Jesus podia ter dito assim, ó: se você conseguir prosperar e eu te abençoar, e você sair da favela e morar em Alphaville, todos saberão que você é meu discípulo. Não foi isso que ele disse. Ele disse: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos. A nossa oração, o nosso desejo como igreja é crescer em amor. É entender que Deus é amor. E a partir do entendimento de que Deus é amor, a gente também seja capaz de amar até os mais diferentes. A igreja é a única instituição do mundo que pessoas extremamente diferentes podem olhar nos olhos uma das outras e dizer: eu te amo, meu irmão. Eu já vi Bolsonaro e Lula se olhar no olho e dizer: eu te amo, meu irmão. É loucura isso. Brancos e negros, japoneses, pobre e rico, olhar um no olho do outro e dizer: eu te amo, meu irmão, por causa do amor de Deus, por causa do amor de Cristo. A igreja é a única instituição em que isso é possível. E isso só é possível porque Deus é amor. Isso só é possível porque nós conhecemos o amor de Deus através da pessoa de Jesus. Isso só é possível porque um dia o amor de Deus invadiu o nosso coração através da mensagem do Evangelho, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você ouve essa mensagem, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente quando você ouve essa mensagem? Eu estou encerrando já a mensagem. E a minha primeira aplicação dessa mensagem, a primeira lição que nós aprendemos a respeito disso é: Deus te ama. A prova disso é que Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Não por outro motivo que não é o amor. Deus enviou Jesus não para dar uma bandinha, não para falar algumas coisas sobre ética, sobre a moralidade. Não. Jesus não morreu por causa dos políticos e religiosos, nem por causa dos judeus, nem por causa dos romanos, do Império Romano. Jesus morreu por sua causa. Jesus morreu porque te amou de tal maneira que não quis que você passasse a eternidade inteira sem o amor de Deus, sem estar conectado com Deus.
Esse foi o motivo pelo qual Cristo veio. E esse é o motivo pelo qual Cristo morreu e ressuscitou. Porque Ele amou o mundo, porque Ele amou você, porque Ele amou a mim, apesar dos meus deméritos. Para que nós tenhamos novamente uma relação com Deus, e não uma relação qualquer, uma relação de amor paternal e eterno, como Deus é amor Pai eterno. Diante dessa declaração, você tem duas reações possíveis. É o que eu chamo de fator e daí ou e agora. Você pode falar e daí. E já que a gente falou de música o tempo todo, cantar a música da Luca. Tô nem aí. Ou você pode falar e agora. O que eu faço diante dessa verdade? Como eu reajo diante dessa verdade? Como eu respondo ao Evangelho? E daí ou e agora? O que você vai responder para Deus hoje? E essa pergunta não é só para aqueles que ainda não responderam. Essa pergunta bate na nossa porta todos os dias. Como nós vamos viver a nossa vida depois de ter dito que crê em Jesus? À luz dessa verdade? Ou fingindo que não é responsabilidade nossa amar a Deus e amar o próximo? Agora, se você entendeu o amor de Deus em Cristo, a sua vida não vai mais ser para amar a si mesmo. A sua vida não vai mais ser para amar a si mesmo, e sim para amar a Deus e amar ao próximo. Toda vez que alguém conhece a nossa igreja, o slogan da nossa igreja: nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus e as pessoas. Para que essa igreja aqui existe, pastor? Para que a gente conheça mais a Deus, para que a gente ame mais a Deus, para que a gente sirva a Deus, para que a gente conheça as pessoas, ame as pessoas e sirva as pessoas com o Evangelho. Para isso que nós existimos. E esse pode então passar a ser o seu lema de vida, por causa de Cristo. Talvez você está me ouvindo aqui, essa é uma mensagem bem evangelística, aproveitando a ocasião. Você deve estar pensando, isso eu já ouvi várias vezes. Choveu no molhado. Mas você é um cristão que não consegue amar. É um cristão que não consegue perdoar. Como é que fica? Se nós cremos que o Deus é amor, e Deus de fato é amor, nós precisamos fazer uma oração sincera, falar com Deus de maneira sincera e dizer: Deus, eu sei que Tu é amor, mas eu não consigo amar. Me dá do Teu amor, para que eu possa amar. Muitos casamentos acabam porque as pessoas dizem: acabou o amor. O amor acabou. Era uma fonte, uma pilha Rayovac, que acabou. Mas Deus é amor. A igreja também é uma instituição em que nós vemos casamentos onde o amor acabou, mas que essas duas pessoas recorreram à fonte eterna do amor e foram enchidas novamente com amor. Se nós abrirmos o microfone aqui para testemunhos, eu tenho certeza que casais vão se levantar aqui e vão dizer: eu achei que o meu relacionamento tinha acabado. Pelas minhas forças, eu não conseguia mais amar essa pessoa. Eu não conseguia mais amar mais ela, não conseguia amar mais ele. Até que Deus entrou na relação. E a fonte do amor nos capacitou a amar novamente. Não por causa dos méritos, mas apesar dos deméritos. Deus é a fonte do amor. Muitas vezes a gente entra em relacionamentos querendo ser saciado pelo amor do cônjuge.
Mas a verdade é que o vazio que temos dentro de nós por causa do pecado, ele é do tamanho de Deus. E nenhum cônjuge, por mais especial que seja, por mais bom caráter que seja, é capaz de suprir essa carência. Só Deus pode suprir essa carência em você. E quando Deus suprir essa carência, quando Deus preencher esse vazio, você vai estar apto a amar como Ele ama. Seja marido, seja esposa, você vai estar apto. O mesmo Deus que pagou o preço de maneira poderosa para nos salvar, nos amou até o fim. Como é que Jesus ama? Como que Jesus ama? Como é que um discípulo de Jesus deve amar? Até o fim. Até o fim. Jesus nos amou até o fim. Esse mesmo Deus que foi capaz de fazer isso, vai te dar capacidade, vai te dar poder para amar a Ele e para amar o seu semelhante também. Também. Sejamos sinceros. Amar quem a gente gosta é fácil. Mas aí a gente vai conhecendo um pouco melhor, as diferenças vão vindo, que a gente passa a não amar tanto assim. Deus pode nos capacitar a amar as pessoas, amar a Ele. Talvez você está olhando para mim e pensando assim, não, eu amo a minha esposa, está tudo certo, não preciso dessa mensagem agora, não é comigo. Mas talvez o que está faltando na sua vida é conseguir amar a Deus. Amar a Deus mais do que a si mesmo, mais do que os prazeres. Amar a Deus. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo hoje. Quando um pastor vem aqui e prega a mensagem de Deus, o pastor não está isento dessa mensagem. Às vezes quando a gente vê uma pessoa religiosa, um pastor, parece que eu sou o doutor amor. Parece que eu sou versado em... Não, eu sou tão não amor quanto qualquer um aqui. Tem várias vezes que eu já orei a Deus, falei assim, Deus, me ajuda a amar o meu irmãozinho. Deus me ajuda a amar minha esposa, porque eu não estou conseguindo. Eu estou enxergando muito mais os defeitos dela do que as suas qualidades. Com certeza ela já fez, estão olhando para ela já fez muito mais vezes essa oração do que eu, porque eu tenho muito mais defeitos. E a vida cristã não é sobre perfeição ou sobre aparência e hipocrisia. A vida cristã é sobre verdade, sobre amor. Então nós podemos sim, como filhos de Deus, chegar diante de Deus e orar de maneira sincera. Deus, me faz conhecer o teu amor, para que eu possa te amar e amar o meu semelhante. Deus, hoje eu aprendi que tu é amor, que Deus é amor, e que aquele que não ama não conhece a Deus. Às vezes eu acho que eu não te conheço, Senhor, porque às vezes eu acho que eu não amo. Me ajuda a amar, me ajuda a conhecer o teu amor em Cristo, me ajuda a entender o que é o amor, me ajuda a te conhecer. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, para que nós orássemos essa oração. Se você se identifica com essa mensagem, fecha os teus olhos. Eu vou orar junto com vocês. Quando uma pessoa ora aqui na frente, ela está orando em nome de todas as pessoas que estão aqui. Talvez você não saiba falar com Deus direito. Então eu vou orar agora essa oração.
E juntos nós vamos orar a Deus. Senhor, Tu és o Deus do amor. Tu é amor, Senhor. Nós já tínhamos ouvido falar sobre isso, mas nessa noite isso ficou muito mais claro para nós, Senhor. Tu é amor, Senhor, e isso não é só um conceito. O Teu amor é revelado em Jesus, que nos amou até o fim, que nos amou até a morte de cruz, para que nós pudéssemos então voltar a desfrutar do Teu amor eternamente. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te amar, que a gente consiga Te amar mais do que os prazeres, que a gente consiga Te amar mais do que as coisas materiais. Nos ajuda nas nossas fraquezas, com o Teu amor. Reparte do amor que Tu tens conosco, Senhor, para que nós sejamos capazes de amar, para que nós sejamos capazes de perdoar, Senhor, o nosso irmão, de amar o nosso irmão apesar dos seus deméritos, apesar dos seus defeitos, exatamente como Tu faz conosco, Senhor. Nós Te pedimos, revela o Teu amor, Senhor, para nós, mais uma vez, nessa noite. Que as pessoas, Senhor, que estão aqui hoje, de olhos fechados, fazendo essa oração, possam, Senhor, ser invadidas pelo Teu amor através do Espírito Santo agora, Senhor. Que elas possam se sentir amadas por Deus profundamente, como nunca se sentiram amadas por ninguém, Senhor. E nunca serão amadas tanto, Senhor, porque só Tu é amor, Senhor. Só Tu é capaz de preencher esse vazio que existe em nós, Senhor, que nós tentamos preencher com outras coisas. Que nós sejamos, Senhor, invadidos com o Teu amor, curados com o Teu amor, perdoados, restaurados, Senhor, e capacitados a amar pelo poder do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos juntos. E se você crê comigo, diga amém. Amém. Amém?